Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, que a cada 10 episódios, um é sobre música. E hoje, pra discutir música, nós trazemos as pessoas que mais se interessam por música, que a gente conhece em torno do podcast, pra poder falar sobre o Britpop. Meu nome é Thiago Abreu e na guerra das bandas de rock alternativo dos anos 90... considerando principalmente o Oasis e Blur, eu prefiro Radiohead e Manic Street Preachers. Então, eu sou o Luca e, sinceramente, eu prefiro nenhum. Eu sou o Pedro Henrique e, entre todas essas bandas, minha favorita é claramente o Oasis, porque não tem nem discussão sobre qual banda é a maior do Reino Unido depois dos Beatles. Ok, acho que vai ter uma discussão. E se você não acompanha o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você acha links para todas as nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram. Lá também você encontra os nossos links de apoio, caso você queira patrocinar a gente no Padrim ou no PicPay. E lá também você pode encontrar o nosso canal no YouTube. No YouTube nós divulgamos os nossos episódios, além das plataformas digitais, costumeiramente do podcast, e uma versão alternativa para quem tem aí problema de concentração, para quem tem problema de sensibilidade auditiva. Lá você encontra todos os nossos episódios e também vídeos. E se você quiser fazer qualquer crítica, qualquer feedback ou falar sobre os nossos episódios, envie um e-mail para ouvinte@introvertendo.com.br. E se você quiser fazer um contato institucional com a gente, o nosso endereço é contato@introvertendo.com.br. Então, pra gente falar sobre o Britpop, inicialmente a gente precisa fazer um contexto histórico, de certa forma. Todos os nossos episódios sobre bandas e artistas aqui no Introvertendo, até agora partiram de artistas mais antigos, mais setentistas, Nós falamos de Beatles, nós falamos sobre Fleetwood Mac, nós falamos sobre Pink Floyd, Queen, e o Britpop vem de uma origem um pouco mais tardia em relação a esses artistas, A referência, obviamente, é o Reino Unido, não só a Inglaterra, mas também o país de Gales, a Escócia, As bandas vieram desses diferentes territórios, mais ou menos aí no início da década de 90, mas a principal tensão, que eu acho que existe quando a gente vai falar sobre Britpop, é se o Britpop é realmente um movimento ou se ele foi uma coisa muito mais midiática e industrial da música. Qual a opinião de vocês? É um movimento ou foi uma coisa mais industrial? Cara, eu não diria nem necessariamente industrial, porque isso dá a entender que é em uma larga escala e tudo mais. Parece muito mais só um movimento comercial mesmo. Uma espécie de... Todo mundo na época viu que ia dar dinheiro, todo mundo na época tentou, não deu tanto dinheiro quanto imaginava, mas deu certo. E talvez mais no comercial, no sentido de crescido pela imprensa britânica, do que qualquer outra coisa, motivada realmente como uma oposição ao grunge ou algo assim que a gente sempre lê por aí. Eu acho que teve muita influência da imprensa em si, mais do que qualquer outro ódio aos americanos e tal. Eu tenho a impressão de que o Britpop, ele é muito mais algo de comportamento do que necessariamente musical. É claro que existe uma origem musical, no Britpop, ele é designado ali do movimento Manchester, que principalmente era do Stone Roses, que lançou apenas um disco e depois não conseguiu fazer mais nada relevante. Mas tinha muito aquela coisa da volta ao passado. Tem um jornalista brasileiro que, pra mim, é um dos melhores jornalistas quando o assunto é música, que é o Ricardo Alexandre, e ele disse uma vez numa entrevista de que o Britpop foi o primeiro movimento, digamos assim, na história do rock, em que, ao invés de você olhar pra frente, você começou a olhar para o passado. O Britpop foi o início dessa cisão, assim, Se hoje a gente fala da galera que pensa no rock clássico, aquela galera que não consegue ouvir rock que foi lançado depois de 1991, talvez o primeiro movimento que indicou isso, é claro que sobre um outro aspecto, foi o Britpop. E aquela coisa da música dos anos 60, da influência dos Beatles, Aquela coisa do ser britânico, isso foi muito forte, muito marcante em todo o movimento. Inclusive, questão política foi muito importante para isso, Porque você teve ali, em 1990, mais ou menos, o fim da época de Margaret Thatcher, um período que deu uma divisão bem razoável entre as classes do Reino Unido, entre o sul e o norte, o sul que era a classe mais alta e o norte que era a classe mais trabalhadora. Até hoje tem essa diferença, essa disparidade, e é mais ou menos algo que representa a diferença na música Britpop dessa época, Você tem o sul, por exemplo, Blur, que era uma música que era mais referente à classe média, e o Oasis, a outra principal banda, que falava mais com a classe trabalhista mesmo. O contraste entre o que houve entre o Britpop e o movimento punk
é semelhante ao que houve mais ou menos entre o movimento de contracultura aqui no Brasil, contracultura musical, e o Roberto Carlos, onde a contracultura, o próprio nome diz, era algo onde tentava questionar, tentava polemizar muitas coisas, e o Roberto Carlos era o lado da mesma geração quase, mais comercial, mais afável às classes médias altas, mais tranquilo, que não questiona muito. Talvez seja uma comparação válida, não? Eu acho que faz sentido, porque no rock você teve vários movimentos que coexistiram e muitos faziam oposição a outros. Por exemplo, quando a gente gravou o episódio 40 sobre o Pink Floyd, a gente lembrou sobre as tensões que existia sobre o rock progressivo e o punk que emergia, né? Porque o rock progressivo era a coisa mais mainstream que se tinha, assim, mais elitizada que a gente tinha com relação na música. Então, o vocalista do Sex Pistols, ele fez uma camisa escrita "Eu odeio Pink Floyd". Então, você tinha muito disso, porque era a representação mais forte dessa coisa, né, de elite. E o Britpop, em certa medida, conseguiu conciliar isso um pouco com o comportamento, com uma coisa menos ideológica, menos politizada, mas que também tinha alguns artistas um pouco mais politizados ali coexistindo. E tanto é que eu acho que isso colabora muito pra gente não saber onde exatamente o Britpop termina. Quando se fala em Britpop, as pessoas associam as 4 maiores bandas, né? Blur, Oasis, Sweetie e Pulp. Essas bandas, elas carregaram características sonoras bem relativamente diferentes uma das outras, mas elas coexistiram em um ano específico, que foi o auge do Britpop, que foi em 94, mas em 93, algumas dessas bandas já lançaram seus registros de estreia, principalmente o Blur e Sweetie. E eu acho que o Blur foi a banda que realmente inaugurou o conceito de Britpop, que foi logo no segundo álbum deles, na verdade, né? Porque o primeiro álbum deles é de 91, que é um álbum que já não é tão ligado a essa estética do Britpop, né? Foi no álbum de 93, que é o Modern Life is Rubbish, que foi o início de tudo, assim. E eu acho que revelou uma coisa muito significativa, que se revelaria nos anos seguintes, que o Damon Albarn é a grande mente da banda. Sweetie, diferentemente aí do Blur e do Oasis, eu acho que também aí, um pouco mais próximo do Pulp, tinham influências um pouco diferentes, não era aquela coisa dos Beatles. Eu acho que a principal influência, a principal comparação que faziam, principalmente por causa do vocalista Brett Anderson, era o Bowie dos anos 70. Então o Brett Anderson, ele primeiro é um cara que tem uma extensão vocal, cara, muito superior ao Damon Albarn e o Liam do Oasis, e ele era uma personagem muito mais polêmica, mais diferente, porque ele era andrógeno, ele se definia pela imprensa como bissexual sem experiências homossexuais, viciado em drogas pesadas, né? Ele desenvolveu um vício pelo crack um tempo depois. E Sweetie tinha uma guitarrista que era a namorada do Brett Anderson, que depois saiu da banda, ela montou uma outra banda, a gente vai falar sobre isso depois, e entrou no lugar um cara chamado Bernard Butler, que foi um dos guitarristas mais cultuados da geração do Britpop. Então a parceria entre Brett e Bernard foi assim um negócio que foi muito importante no início, e esse álbum deles é muito respeitado, tanto é que a capa desse álbum é muito conhecida, que é a capa que você tem 2 pessoas se beijando, mas você não sabe se são 2 mulheres, 2 homens ou se são um casal heterossexual. É uma capa que 2 pessoas andrógenas estão se beijando. Todas as músicas, se não me falha a memória, são escritas pelo Brett Anderson e o Bernard Butler, né? Os dois formaram essa parceria. E várias dessas músicas estão frequentes, assim, entre os maiores hits da banda. So Young, Animal Nitrate, The Drowners. Tem um monte de músicas. Esse álbum é quase um semi-greatest hits da banda, assim. Só que logo após esse álbum, quando eles já iam fazer o álbum seguinte, o Bernard Butler saiu da banda. Aí isso a gente vai também falar depois. Vamos falar um pouquinho então sobre esse primeiro álbum do Blur, segundo álbum do Blur no caso, Modern Life is Rubbish. O próprio título do álbum já fala um pouco sobre a tendência dele, que é falar sobre a vida moderna e fazer uma sátira sobre a Grã-Bretanha na época, né? Fala sobre vulgaridade das pessoas, essas coisas assim. E eu achei um álbum um pouco mais pesado do que os álbuns seguintes do Blur.
Não sei se era uma tendência da banda anteriormente, de ter uma tendência mais de punk do que um rock pop de verdade, mas é um álbum que tem uma guitarra mais distorcida, algumas músicas mais altas, mais pesadas, diferente do álbum seguinte, que foi o álbum que a banda estourou em si, que é o Park Life, que é um álbum que a banda já começa a ter uma tendência mais uma vibe mais rock pop, um pouco mais leve, umas músicas mais calmas, mais baladinhas também, diferente do More Than Life is Rubbish. Até pelo título você vê que ele é mais procurando a contradição das pessoas, agressivo, como você disse. E como a gente falou, 1994 foi o auge do Britpop, né? Foi o ano em que as 4 maiores bandas desse movimento lançaram discos. O Pulp sempre foi a banda mais antiga desse movimento. Eles surgiram originalmente em 1978, fizeram vários álbuns nos anos 80, mas digamos assim que a fase clássica deles começa em 94, como se eles tivessem iniciado ali naquele período. E em 94 eles lançaram o álbum His and Hers, e esse álbum tem aí alguns dos vários sucessos da banda. E foi esse álbum que colocou eles realmente no estrelato, porque eles tinham lançado vários e vários discos sem ter conseguido muito destaque. E esse álbum eles apareceram basicamente com uma banda de estreia. O Blur, por sua vez, ao testar aquela fórmula que funcionou muito bem, né, no Modern Life, lançou o Park Life. O Park Life foi basicamente o disco que colocou eles como a banda mais importante do Reino Unido naquele momento. Porque é um álbum gigantesco, é um álbum com um monte de faixas, e tem vários sucessos nesse álbum, como por exemplo Park Life, Boys and Girls, To The End. É um álbum que tem vários hits e é um disco também muito marcante, né? A capa do álbum é muito marcante, né? Que são 2 cães de corrida disputando. Eu acho uma capa sensacional. O PH até falou que esse álbum é menos agressivo do que o outro. Você concorda com isso, Thiago? Eu acho que do ponto de vista de diversidade musical, ele é mais diverso, né? Tem algumas coisas nesse álbum que vão numa corrente mais agressiva, mas realmente, eu acho que como um álbum como um todo, ele é menos agressivo. Ele é um álbum que tem mais baladas, né? E as baladas são muito marcantes nesse álbum. Então, eu acho que realmente faz muito sentido. E o álbum seguinte que eles lançariam mantém um pouco disso, né? Você falou das baladas e aproveitar pra falar que, como eu não sou muito fã dessas músicas mais agressivas, esse foi o meu álbum favorito entre os que eu ouvi do Blur, porque tem música muito boa, tipo Tracy Jacks, Bad Head, que são duas músicas sensacionais, lentas, assim, mais lentas do que o normal, menos agressivas. São as minhas músicas favoritas do Blur, na verdade. E é isso. E o Oasis, que depois se tornaria a banda queridinha do Britpop, lançou seu primeiro álbum, ainda não com todo aquele sucesso, mas o Pedro, que é o fã número 1 de Oasis aqui, ele pode falar melhor sobre o Oasis. Não, nem tanto assim também não. Eu gosto de Oasis, eu acho um pouquinho superestimada, mas é boa assim. O Oasis era uma banda que era indie, considerada indie, né? Não tinha nenhuma produtora. Foi descoberta em um show e finalmente lançaram o primeiro álbum deles, que foi Definitely Maybe, lá em 94. E esse álbum já é um álbum um pouco mais pesado. Tem algumas músicas um pouco mais pesadas mesmo, como Rock and Roll Star, Shake and Maker, que são músicas um pouco mais upbeat mesmo. Já tem algumas baladinhas legais, tipo Married Children é legal, uma musiquinha mais tranquila. Mas no geral ele é um álbum um pouco mais agressivo mesmo, quase uma influência de punk, e a banda acabou mudando nos próximos anos, lançou um álbum no ano seguinte que não era assim, mas é um álbum que fez sucesso e que lançou o Oasis à mídia e que começaria a gerar o hype pro próximo álbum, né? Eu acho muito curioso você ter falado sobre a questão das gravadoras, porque eu preciso fazer esse pano de fundo, que das 4 bandas do Britpop, todas elas estavam em uma grande gravadora, né? O Pulp, ele hoje é distribuído pela Universal Music, que é a maior gravadora do mundo. Já o Oasis faz parte do catálogo da Sony, né? E Blur e Sweetie já fazem parte da Warner, que é a 3ª maior gravadora. Então todos eles hoje têm um catálogo distribuído por grandes selos. Como eu tinha falado antes, o Bernard Butler, ele saiu do Sweetie e foi exatamente durante a produção do álbum seguinte deles, que foi o Dogman Star. Qual que foi um dos principais motivos da saída do Bernard Butler? O Brett Anderson estava muito afogado em drogas, né? E esse álbum, ele reflete toda a tônica, porque ele é o álbum mais perturbador e sombrio da história da banda.
Ele é um álbum mais sujo, e eu acho que é definitivamente nesse álbum em que eles fazem um caminho que também depois ia ser bem parecido com o Pup, que é de afastar dessa questão da estética do Britpop e ser muito mais uma banda de rock alternativo. Enquanto o Blur e o Oasis sustentou essa estética por mais tempo, Sweetie já saiu de fora um pouco bem mais rápido. E em 95, então, que foi, eu acho que aí considerado um dos anos em que o Britpop começa a sua decadência, foi o ano de que 3 dessas 4 bandas lançaram álbuns, né? O Pulp lançou o Different Class, que foi aí talvez o penúltimo grande álbum deles. O Blur lança o Great Escape, que é o último disco Britpop deles, que inclusive é o meu álbum favorito da banda. E o Oasis lança o grande clássico deles, né, que é o Morning Glory. Pra poder falar sobre 1995, a gente precisa falar sobre a batalha do Britpop. E na batalha do Britpop, eu sei que o Pedro prefere o single do Oasis. Eu publiquei no Twitter isso, né? Sim. Mas é verdade, a batalha do Britpop foi alimentada pela mídia. A gente até falou mais cedo que o Britpop foi uma tendência alimentada pela mídia, e nos últimos meses tinha tido uma rivalidade crescente do Blur e do Oasis, né? Acrescido pela própria imprensa britânica, mas frases dos integrantes das bandas tornavam essa rivalidade um pouco mais acirrada. E até que, com a influência da imprensa, eles decidiram lançar os singles na mesma data. Não tem a data aqui, talvez algum dos dois possam complementar isso depois, mas eles decidiram lançar singles dos novos álbuns na mesma data, justamente para ter essa concorrência, uma batalha mesmo. O Blur, que lançou o Country House, e o Oasis, que lançaria o Roll With It. Na minha opinião, o Roll With It é muito melhor, mas acabou tendo o lançamento dos dois singles, e no final do dia, o Blur acabou tendo mais vendas com o Country House, um álbum que acabou não sendo tão vendido como o do Oasis, o What's the Story, Morning Glory. Aliás, tem uma frase que dizem que o Blur ganhou a batalha, mas perdeu a guerra, né, no final das contas. Exatamente. Mas eu prefiro Country House, é uma das minhas músicas favoritas da banda, assim, de sempre. Eu achei ela tão chatinha, viu? Assim, eu não sou o maior fã de Blur também não, então é um pouco tendencioso essa opinião. Não me fez querer ver o resto da discografia da banda, mas eu gostei da música como só ela. E os 2 singles foram lançados em dia 14 de agosto de 95, né? Foi o grande auge. Mas aí, qual que era a principal barreira do Blur, né? Era o sucesso nos Estados Unidos. O Oasis conseguiu isso, né? Que eu acho que a grande barreira do Britpop foi essa, conseguir transcender o território britânico, com seus costumes britânicos, com seu comportamento britânico, e o Oasis conseguiu ser esse fenômeno de massa fora do Reino Unido. E aí que foi o grande pontapé deles. Pareceu que enquanto Blur e Oasis mantinham uma rixa, uma briga pra ver quem seria o rei do Britpop, o movimento Britpop acabou se despedaçando e eles nem viram, né? Eu acho que faz todo sentido. Para falar um pouquinho sobre esse What's the Story, Morning Glory, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo e lembrar de quando o Noel Gallagher deixou a banda pela primeira vez, em 94, depois de lançar o Definitely Maybe. Claro que a gente sabe que hoje o Liam e o Noel são brigados e tal, mas essa relação já é conflituosa desde 94 lá, quando gravando o What's the Story, quando na verdade uma turnê na América, nos Estados Unidos, antes de gravar o What's the Story, Morning Glory, os dois tiveram uma confusão. O Noel Gallagher saiu da banda por algumas semanas, e ele fala numa entrevista depois que ele deveria não ter voltado pro Oasis, porque daí ele teria gravado o What's the Story, Morning Glory e teria todo o dinheiro só pra ele. Que é clássico dos Gallagher, isso. Esse egoísmo e manha. Eu não consigo entender porque eles são tão manhosos assim, na moral. Eu acho que tem um pouco da síndrome do irmão mais velho com relação ao Noel. E o Liam, porque ele é um viciado, né? Historicamente já estava viciado em bebidas, então ele tinha um comportamento extremamente errático, né? Nos shows. Eu acho que isso certamente sempre incomodou muito o Noel, porque o Noel sempre foi mais certinho em termos artísticos. Sim, eu acho que além disso, o Liam ele é muito provocativo com o irmão dele, e isso é insuportável. Tudo que o Liam pode fazer pra xingar o Noah, pra falar mal do Noah, pra desmerecer o Noah, ele faz. O que não quer dizer que eu tô defendendo o Noah, porque eles ficam nessa briguinha pra sempre. Isso é
insuportável, mas eu consigo compreender pelo menos o lado dele, porque o outro é muito pior do que ele. What's the Story Morning Glory já teve uma vibe um pouco mais tranquilinha, diferente do último, né, Definitely Maybe, que tinha uma guitarra bem mais distorcida e tal. Esse do What's the Story Morning Glory já tem algumas baladas muito boas, tem a famosa Wonderwall que todo mundo conhece. Uma pessoa pode não conhecer Noel e Liam Gallagher, mas com certeza já ouviu o Wonderwall uma vez na vida. Isso aí não tem dúvida não. Nem que seja a versão do Ryan Adams. Eu nunca ouvi essa, sabia? Esse álbum tem também Some Might Say, que ficou em primeira nas paradas do Reino Unido por, quase um ano inteiro, metade do ano. Cast No Shadow, She's Electric, Morning Glory, que é o nome da música que dá o nome do álbum. É uma música sensacional. Champagne Supernova é um clássico, né? A versão remasterizada também vale muito a pena ouvir, porque tem alguns singles que foram lançados no lado B e não estão inclusos no álbum. Então é um álbum incrivelmente sensacional, um dos meus favoritos. Uma coisa que ficou muito clara sobre o Oasis é que a musicalidade e as letras da banda são Noel, total, né? O Oasis, nos seus primeiros anos, dependeu totalmente dele para existir, porque sem ele não existiria música do Oasis. Mas quem é a cara e a voz da banda é o Liam. E eu acho que isso que é o grande ponto de tensão, porque o Noel, ele é um músico completo. Ele tecnicamente não precisa de ninguém, mas pro Oasis ter se estabelecido, de fato, eu acho que a personalidade do Liam contribuiu com tudo. Principalmente por ele querer ser esse John Lennon dos anos 90, sabe? De ter essa postura dele, que de certa forma chama atenção, e inclusive ele carrega essa persona até os dias de hoje. Pedro, você acha que eles imitam os Beatles? Todo mundo já falou isso pra mim, e eu sempre falei, cara, não tem nada a ver. Mas eu parei pra pensar esses dias porque pode ter muito a ver com as guitarras distorcidas, né? Que dá um efeito diferente na música. Se você parar pra pegar alguma música e tirar a guitarra distorcida, provavelmente ela vai caber em Rubber Soul, em Revolver. Bem provavelmente você vai conseguir encaixar ela ali. Então, assim, é bem possível. Eles fazem diversas referências aos Beatles, né? Tem música que fala Tomorrow Never Knows, Yellow Submarine, na Don't Look Back in Anger, ele fala I'm gonna start a revolution from my bed, fazendo referência ao John Lennon, que fez protesto na cama lá com Yoko. Então, referências tem muitas. Eu não sei se tem intenção de imitar, mas eu acredito que não, é só referenciar mesmo. Inclusive, eles fizeram um cover, né, dos Beatles nessa época, de Beyond the Walls. Eles fizeram um cover também de Got to Get You Into My Life. Tá na versão remasterizada de What's the Story Morning Glory. Agora sobre o álbum do Blur, né, é engraçado que, embora a banda não tenha conseguido alcançar o mesmo sucesso do Oasis, foi nesse álbum que eles apareceram pela primeira vez nas paradas dos Estados Unidos. Então, de alguma forma, eles ainda conseguiram expandir um pouco da popularidade que eles tinham alcançado com Park Life. O Great Escape é o último álbum Britpop da banda, mas eu já tenho a impressão de que ele começa a adentrar algumas coisas que eles inaugurariam com mais força no álbum seguinte, que é um álbum em que eles já mostram a pretensão deles por adentrar o que a gente chamaria de indie depois. E é um álbum muito diverso. Ele é o meu álbum favorito do Blur, porque foi, de certa forma, o álbum deles que eu mais ouvi, assim, na época que eu comecei a ouvir a banda. Não é que necessariamente seja o melhor. O melhor, eu acho que, indiscutivelmente, é o Park Life, disparado, assim, em comparação a qualquer outro álbum deles. Mas é um álbum que eu gosto bastante. E depois desse álbum, eles fizeram um álbum ao vivo, se não me falha a memória, no Japão. E aí, depois, eles partiram pro álbum seguinte deles, que seria lançado somente em 97. Só que entre 95 e 97... tem uma série de outras bandas que ajudaram a formar o Britpop, essa cena, que também lançaram álbuns que tinham certa influência e que alcançaram muito sucesso, porque se a gente for parar pra pensar bem, em 96, a única das 4 grandes bandas que lançam um álbum é o Sweetie. E Sweetie lançou um álbum que é plenamente rock alternativo, não tem nada de Britpop nele. O Blur não lançou álbum, o Oasis não lançou álbum e nem o Pup. E em 95, ainda em 95, você tem a Justine Frischmann, que foi a ex-namorada do Brett Anderson, né, que formou o Sweetie, e que foi namorada do Damon Albarn, depois, né, do Blur. Ela montou uma banda chamada Elástica, não sei qual é a pronúncia, e eles lançaram um álbum intitulado em 95, e inclusive é um álbum bastante respeitado. E ela era guitarrista dessa banda. O Damon Albarn participou das gravações desse álbum, e ele é um dos álbuns mais importantes do Britpop. Você tem outra banda que também estava ali na esteira do Britpop, que era o The Verve.
que eles lançaram, se não me falhe a memória, um álbum em 95, que era Northern Soul, e em 97 eles chegariam ao auge com o álbum Urban Hymns, que tem aquela música que tem aquelas cordas que foram tiradas de outra música dos Rolling Stones, que depois os Rolling Stones processaram eles perderam o direito da música. É uma grande história, mas é uma das músicas mais icônicas do Britpop. Bittersweet Symphony é a música mais importante da carreira deles. Mas voltando em 95, você tem outra banda muito importante que foi o Supergrass. Supergrass lançou 2 álbuns também muito importantes. O mais relevante deles foi em 95, que é a Show Coco, que tem o hit Alright. O Radiohead também é outra banda que às vezes associam o Britpop, embora ele também siga um pouco dessa coisa de ser muito mais rock alternativo do que necessariamente com a estética do Britpop. Mas o The Bands, que é o álbum dele de 95, ele tem alguns elementos do Britpop e foi o álbum que deu a notoriedade pra eles depois do single Creep. Depois que eles estouraram com Creep no álbum primeiro deles, que foi o Pablo Honey, eles conseguiram realmente manter o sucesso com esse álbum, que foi o The Bands, com principalmente o single Fake Plastic Trees, que é uma música mais acústica, mais violão. Eu acho até que, principalmente o álbum The Bands, o vocal dele parece muito com o de Britpop. Então até caberia encaixar ele, mas talvez só nesse álbum, não sei. Eu acho que também o caso do Radiohead é só nesse álbum. Muito semelhante a uma outra banda que é o Man Street Preachers, que era uma banda do País de Gales, que nós vamos lançar um episódio só sobre Man Street Preachers, já tá inclusive gravado, que é o álbum Everything Must Go. O Man Street Preachers vinha de uma raiz pós-punk com uma certa influência hard rock. Em 94 eles lançam aí um álbum que é meio gótico, super pesado, né, que em português chama a Bíblia Sagrada. E em 96, um dos integrantes ele se suicida e a banda já vai para um caminho mais leve, que foi, na verdade, já preparado antes mesmo dele morrer, foi uma coisa natural. Everything Must Go foi o grande álbum Britpop de 96, inclusive fez a banda ganhar o Brit Awards 2 vezes. Eles ganharam em 97 por causa de Everything Must Go e eles ganhariam de novo no ano seguinte. E o principal single desse álbum foi a música Design for Life. Só que o Man Street Preachers, bem parecido com o Radiohead nesse aspecto, por isso que eu falo que das bandas dos anos 90 eu prefiro as duas, é que as duas tinham uma veia mais politizada e muito mais crítica do que o comportamento de establishment do Britpop. E aí, de certa forma, eles se desvincularam disso muito rápido. Eles não participavam tanto dessa cena, até porque chegou um certo momento que eles começaram a se sentir culpados e começaram a se achar vendidos, eles mesmos, sabe? Então é algo bem curioso, mas a gente vai falar mais especificamente sobre Man Street Preachers no episódio sobre eles, que vai sair aí futuramente. E outra banda que também conseguiu um sucessinho bom em 96 foi o Ocean Color Cyan, que eles lançaram um álbum chamado Mostly Shows, que tem o single The Day We Code to Train, que é o grande hit do álbum, mas tem algumas outras músicas que fizeram sucessinho. Inclusive, se não me engano, eles tocaram com o Noel nesse álbum, só que em um show. E aí foi pro conteúdo bônus, né, remasterizado, edição de 20 anos desse álbum. E é engraçado que essas bandas, elas se dialogam, tá? A gente tá falando aqui sobre álbuns específicos, pro episódio não ficar muito longo, mas o Man Street Preachers em 94 tocou junto com o Bernard Butler e tocou uma música da Sweetie. O Eléstica, como eu já falei, a Justine era ex-namorada do Brett Anderson e depois namorou o Damon Albarn. O Ocean tocou com o Noel. Então, assim, essas bandas estão sempre aí ligadas uma à outra. Mas a gente precisa falar sobre a decadência do Britpop. E a decadência do Britpop começa também, em grande parte, entre o relacionamento entre o Noel e o Liam e o acústico do Oasis pela MTV. O Oasis foi convidado para poder aparecer no acústico da MTV. Só para lembrar, o acústico MTV nos anos 90 tinha aquela força muito grande, né? Artistas mundialmente faziam seus registros acústicos. E é claro que eles não iam perder a oportunidade de ter uma das maiores bandas da época para gravar um registro acústico. Então a expectativa era muito grande. Chegou no dia da gravação, o Liam falou que não ia participar porque ele não estava passando bem, parece que ele estava gripado, alguma coisa nesse sentido. O Noel ficou muito bravo, com muita raiva, e ele falou, quer saber, eu vou cantar essas músicas. E aí o que aconteceu? O Liam, na hora da gravação, encheu a cara, subiu lá na parte superior do espaço de gravação, enquanto o Noel cantava todas as músicas que eram da composição dele. O Liam ficava lá de cima, bêbado, provocando e xingando o irmão dele durante a gravação do acústico MTV do Oasis. Resultado, o acústico MTV do Oasis não foi lançado.
Esse é um dos casos que eu disse que o Liam era provocativo, até por eles serem irmãos. Ele quer provocar sempre pra, sei lá, provocar mesmo. Não tem nenhuma razão pra ele agir assim. Não existe, Cara, eu no lugar do Noel Gallagher, eu ficaria puto e saía na hora. Eu também, cara. Eu não aguentaria tanto quanto ele, não. E aí, essa treta entre eles acabou crescendo ainda mais no álbum seguinte, né? Que foi, digamos assim, o que as pessoas costumam dizer que foi o grande desastre do Britpop, que foi o álbum que realmente enterrou o Britpop de vez. É um álbum que teve até umas críticas positivas no começo, mas é extremamente super produzido. Eu acho um álbum forçado até. Não gostei muito, não. Tem algumas músicas que salvam, mas no geral é bem forçado. Tem algumas músicas legaisinhas e tal, tipo Don't Go Away, Stand By Me, mas no geral ele é muito super produzido, uma produção exagerada, e daí acabou tendo umas críticas demais. A galera falou, nossa, mas isso aqui tá ficando chato, hein, tá ficando forçado. E foi aí que o Britpop começou a decair de vez, né? A galera já tava pensando em outros movimentos, já tava enchendo o saco dessa recepção, essa volta pros anos 60, 70. Eu acho que uma banda que entendeu muito bem isso foi o Blur. Porque o Blur, no álbum deles, auto-intitulado em 97, já deu uma certa mudança no som, né? E foi nesse álbum que eles fizeram um grande hit deles, né? Que é Song 2. Song 2, que é a música que todo mundo conhece do Blur, né? Esse aí não tem como não conhecer também. É a Wonderwall do Blur. E aí, nesse álbum também, de certa forma, em 97... Como a gente estava falando sobre as outras bandas, o Pup, ele só lança o seu álbum seguinte em 98, que é o This Is Hardcore, que já é um álbum já um pouco mais diferente. E o Sweetie, como eu falei, em 96, já um ano antes desse fim do Britpop, lançou o Comic Up, que foi o primeiro álbum que foi sem a participação do Bernard Butler, porque o Bernard Butler ainda contribuiu com algumas coisas do álbum anterior, né? Ele saiu no meio das gravações. E o guitarrista que substituiu ele, que se não me engano é o Richard, ele assumiu por completo. E o Coming Up, ele é o álbum mais radiofônico da banda, né? Tem vários hits como Trash, Filmstar. Sweetie ficou cada vez mais experimental, né? Em 99 eles lançaram Head Music, que é um disco que tem uma coisa mais eletrônica e diferente, assim. Foi o auge do vício em crack que o Brett Anderson tinha. O Blur flertou ainda mais com indie no álbum 13, em 99, que foi um álbum que já começou a cair um pouco o nível. Tem algumas músicas muito legais nesse álbum, como Tender, mas é um álbum que já deu um pouco da queda, assim, da popularidade deles. Eu acho que eles já não estavam tão interessados com o mainstream, né? Eles já tinham ali quase 10 anos de carreira, estavam no auge. Eles inclusive lançaram uma coletânea de grandes sucessos em 2000, mas você vê que todas essas bandas, elas estavam dando uma demandada geral. E aí, com as bandas do panteão do Britpop realmente perdendo espaço, as bandas que ganharam espaço foram as bandas que assumiam o rótulo do rock alternativo. Então o Radiohead ganhou um culto assim imenso. Em 97 eles lançaram aqui com Period, né, que é um disco que não tem nada a ver com o Britpop. O Manic Street Preachers em 97 foi a grande banda do Britpop. Eles caminharam rumo ao rock alternativo e foram surgindo outras bandas mais novas que foram reavivando uma estética que o pessoal chama de pós-Britpop. Mas eu nunca consigo entender muito bem o que seria o pós-Britpop, porque ele tá tão colado no Britpop em si que a única definição realmente mais consistente que se tem sobre o pós-Britpop é que o pós-Britpop ele pega a influência do próprio Britpop e junta com o pós-grunge dos Estados Unidos, né? Essa é a única diferença entre eles. Só que as bandas, elas coexistem ali naquela mesma época. É algo muito grudado, muito, muito junto. Cara, e na real, tem muita música diversa também, por exemplo, Keane e Stereophonics. Stereophonics é uma banda extremamente semelhante com Oasis, e Keane é uma banda totalmente nada a ver, um estilo totalmente diferente. Coldplay, mesma coisa. Então, não tem muita consistência mesmo, não. E falando sobre essa questão do fim do Britpop, né, 97, 98, a gente precisa falar que a banda mais famosa no Reino Unido em 98
mais uma vez foi o Man City Preachers. Eles lançaram o álbum This Is My Truth, Tell Me Words, que é um disco que, apesar de ser muito radiofônico, é um disco que vendeu 5 milhões de cópias no mundo. Ele é um álbum muito politizado, né? A primeira música fala sobre os refugiados, a segunda música fala sobre matar fascistas, e é uma banda muito politizada, mas é um disco bastante, assim, né, esteticamente mais leve, e eles ganharam 2 prêmios do Brit Awards. E Elástica, né, que lançou o álbum em 95, não lançou mais nenhum grande álbum depois, porque os membros se afundaram em drogas. O The Verve lançou seu grande álbum em 97 e depois caiu. Sweetie lançou lá o Red Music em 99, mas o Brett Anderson largou o crack e quis fazer algo mais consciente, um álbum mais ensolarado, que foi a New Morning. Depois desse álbum, a banda, digamos assim, recebeu muitas más críticas e eles pararam de vez. A banda só voltou em 2013. Nesse meio termo, ele se juntou com o Bernard Butler. Os dois fizeram as pazes e lançaram uma super banda chamada The Tears, que lançou um álbum em 2005 sensacional. O Oasis continuou lançando vários álbuns, né, com influência Britpop, parou em 2008. E o Noel acabou parando com a banda e tal. O Blur, também com essa coisa do indie. O próprio Damon Albarn queria fazer algo diferente. Ele montou o Gorillaz em 99, 2000. E o Gorillaz influenciou o Blur, porque eles lançaram um álbum em 2013 que foi o Think Tank, que é um disco que tem aquela coisa bem, né, diversa do Gorillaz, mas como o guitarrista do Blur deixou a banda virou um trio, ficou aquela coisa meio estranha, a banda parou e só voltou em 2009 e lançou o Disc Inédito em 2015. O Pup parou em 2002, reuniu em 2013, mas não lançou nenhum álbum relevante. Então dá pra ver que esses artistas, eles ficaram bem ali. O ponto de inflexão deles foi em 98. Como a gente tinha falado antes, começou a surgir uma cena musical, digamos assim, que era concomitante com o desastre do Britpop, que era o pós-Britpop, que é a mistura da sonoridade do Britpop com pós-grunge. E você tem algumas bandas que fizeram nomes, né, desses lugares, como por exemplo Catatonia, que lançou um álbum muito importante em 98, que foi International Velvet, e também nós tivemos o Stereophonics, que veio da mesma origem, né? Eu acho que, se não me engano, da mesma cidade que o Man City Preachers, lá no País de Gales, que lançou seu primeiro álbum em 99, que tem aquela coisa muito parecida com o Oasis. E você tem, que é a maior banda, né, do pós-Britpop, na verdade, nessa fase inicial, que foi Travis. Travis era uma banda escocesa, e eles atingiram realmente o auge deles, inclusive com o apoio do Oasis, que foi o álbum The Man Who, em 99. E o The Man Who, assim, ele é um disco sensacional, ele tem várias músicas muito legais. O álbum tem uns 5, 6 singles muito, muito bons. E eles têm uma faixa nesse álbum que mostra o tanto que eles são influenciados pelo Britpop, que eles fazem referências a 3 músicas. E dessas 3 músicas, uma é Wonderwall, do Oasis, e a outra é a Design for Life, do Man City Preachers. E eles fazem referência exatamente a essas músicas, sabe? Em 99, esse álbum deles foi produzido pelo Nigel Godrich, que é o cara que produziu, né, trabalhou com o Radiohead em todos os álbuns desde o The Bands. O Nigel Godrich, na verdade, se tornou o produtor musical mais importante, eu acho, do Reino Unido durante um longo período, porque ele produziu OK Computer, e aí ele se tornou um produtor muito respeitado, produziu Travis, produziu Beck também, naquela fase dele mais importante ali, em 2002, né, 98. E ele produziu Paul McCartney em 2005, lá no Chaos and Creation, que a gente falou lá no episódio 50. Em 2001, o Nigel foi e produziu de novo o Travis, o álbum Invisible Band, que tem um dos maiores sucessos da banda, que é a música Sing. E você tem 2 bandas que surgem aí um pouco depois, e que eu acho que pegam um pouco da estética do Radiohead, porque o Radiohead, mesmo não sendo associado ao Britpop, com o OK Computer, eles mudaram a cultura britânica, assim, musical, acho que de uma forma muito significativa, né? Porque o OK Computer, ele é basicamente a referência dentro do século XX de como seria a música no século XXI. Radiohead é essa banda que quebrou barreiras, embora muita gente odeie, Radiohead é uma banda muito cultuada, muito respeitada, porque eles quebraram muitas barreiras. E 2 bandas que surgiram com influência do Radiohead é o Coldplay e o Keane. Isso se a gente não falar do Muse. O Muse não tá nessa coisa do pós-Britpop, mas o Muse tem uma influência, assim, do Radiohead monstruosa.
E o Coldplay, Keane, mais ainda. O Coldplay tem aquela fase inicial que é bem ligado ao pós-Britpop, né? O álbum deles de 2000. E eles lançaram o álbum deles de 2002, que tem a música The Scientist, que é o álbum de maior sucesso deles, né? Que é o álbum que inaugurou aquela estética da banda do início dos anos 2000, que tem aquele rock mais baseado em piano, e que tornou o Coldplay a banda mais famosa ali da década, né? Acho que nenhuma banda teve um sucesso mais mainstream do que o Coldplay nesse período. E Keane surge um pouco tempo depois com a mesma estética, né? Com aquela influência do Coldplay, com a influência do Radiohead, com influência pós-Britpop. Só que o Keane é muito uma banda de piano, mas é de piano também por uma questão de convenção, né? Eles tinham um guitarrista, o guitarrista saiu da banda, eles não tinham substituto e pensaram, bom, a gente tem teclado, então a gente vai fazer uma música de teclado. E acabou que ficou firmado com a estética da banda, uma música de teclado. Então talvez a última grande banda pós-Britpop foi o Keane. E o próprio Keane depois também foi colocando um pouco mais de guitarra no som, né? Principalmente de 2008 pra frente. Então é esse que é o cenário, digamos assim, pós-Britpop. Assim como o Britpop, o pós-Britpop também não tem aquela coisa muito do seu período de fim, né? Mas lá já 2005, 2006, você tem uma banda que estoura bastante, que é o Arctic Monkeys. E o Arctic Monkeys, ele já vem numa estética totalmente diferente, que não tem nada a ver com o Britpop. E aí ele se torna uma grande banda, acho, britânica, né, desse período sucessor. Voltando rapidinho no Keane, o Keane que é uma das melhores bandas que eu conheço. É uma banda que eu acho que não tem nenhum disco ruim, viu? Eles vão lançar um novo, inclusive, agora em dia 20 de setembro. Todo mundo provavelmente já ouviu a Somewhere Only We Know. É uma versão de cover, claro, na propaganda da Vivo, se não me engano. É a música mais famosa deles no momento, aqui, pelo menos aqui no Brasil. É o grande hit deles, a música mais ouvida, inclusive, junto com Everything's Changed, que é do mesmo álbum também. Isso, é uma banda que eu recomendo pra todo mundo que eu conheço, porque tanto a carreira solo do Tom Chaplin, que lançou o álbum no final do ano passado, são duas coisas perfeitas, muito boas pra quem gosta de música mais lenta igual eu, mais melancólica, mais melosinha mesmo. Eu gosto muito de Keane, só que eu comecei a adotar Keane como meu guilty pleasure, porque tem muita gente que acha Keane uma banda horrível, e eu fiquei muito surpreso por isso. Então Keane é meu guilty pleasure. É uma banda que parece que muita gente acha que é ruim, mas eu gosto e acho que seja bom. A discografia deles eu realmente gosto bastante, assim. Eles não têm nenhum álbum que eu ouço e falo assim, esse álbum é um clássico, mas todos os álbuns dele têm bons momentos, tem algumas faixas que não são lá grandes coisas, mas muitas faixas muito boas. Eu gosto de quase todos os álbuns dele, talvez o Perfect Symmetry, que não é lá tão bom, e aquele EP dele de 2010, que é bem estranho, que é o Night Train, né? E você fala do Perfect Symmetry, e é o que eu tenho mais carinho, porque foi o primeiro que eu conheci. Que, tipo, meu pai me apresentou ele há uns anos atrás. Foi o primeiro que eu conheci, e daí quando eu penso em Keane, eu já lembro em Perfect Symmetry. Não é meu favorito também, mas é o que eu tenho mais carinho. É engraçado porque ele é o álbum Ame ou Odeie, porque ele é o álbum que colocou guitarras, né, no som da banda, e ele não foi bem recebido. Até hoje, as pessoas têm um pouco de trauma desse álbum. O meu álbum favorito é o de 2006, o Under the Iron Sea, porque eu acho que aquele álbum é o álbum mais maduro da carreira deles. E só pra poder fazer uma ideia aqui com relação ao do tanto que o Britpop influenciou a música no mundo, tem dois casos muito curiosos do Britpop no Brasil. O primeiro caso é o Skank. O Skank é uma das melhores, se não a melhor banda de rock do Brasil dos anos 90. Ao lado dos Raimundos, eu acho que não teve nenhuma banda que tenha uma discografia tão consistente quanto o Skank. E o Skank já vinha com um certo flerte com a música brasileira ali de 98, 2000, com uma certa influência Britpop. Mas o auge deles, que tem uma certa influência Britpop, é o álbum dele de 2003, o Cosmotron. Que é um álbum que eles dizem, né, que eles estavam ouvindo muito Beatles e muito Clube da Esquina. Bom, se um artista volta a ouvir Beatles e começa a fazer algo influenciado pelos Beatles, em pleno anos 2000, ele tá fazendo alguma coisa Britpop. E esse álbum tem várias coisas que tem aquela pegada mais Britpop, tipo Vou Deixar, Pegadas na Lua. Então tem muita música nessa pegada mais radiofônica. É uma banda que mudou muito em poucos anos, né? Porque Calango é um álbum totalmente diferente do Cosmotron. Sim. Eles já foram mudando um pouco ali no Samba Poconé. O Samba Poconé já tem um pouco mais a cara do Calango, é o álbum favorito deles. Eu inclusive tenho ele aqui em casa. Mas aí do Siderado pra frente já começou a mudar, né, bastante.
E outro caso, que é um caso já menos conhecido, é que no meio religioso, principalmente esse no meio mais protestante, você teve um movimento que isso aí é um longo assunto, que é chamado de Novo Movimento. O que é o Novo Movimento? É um movimento de bandas de rock que tinham uma influência pós-Britpop, né? Ou seja, influência Britpop, mas influência pós-grunge, que não gostavam muito do rótulo religioso, né? Eles preferiam falar de questões relativas a questões de crença, mas também temas que não eram relativos a isso, e por isso eles não adotavam rótulo. E aí tinha uma banda que fazia parte desse hall, que é a Aeroíris, que é uma banda de Florianópolis, em Santa Catarina, que eles lançaram um álbum que tem uma influência de Travis monstruosa, assim, acho que é a banda de cabeceira deles. Tanto é que se você ouvir esse álbum e comparar com The Man Who, você vai ver várias referências, sabe, no som deles. Tem uma coisa também de Manic Street Preachers, tem uma coisa de Oasis. Então é muito curioso você pensar que uma banda, entre aspas, religiosa do Brasil, tinha os integrantes viciados em Britpop. E pra gente falar sobre Britpop na mídia hoje, a gente precisa retomar então o caso de 3 grandes bandas, né? Que é Sweetie, Blur e Oasis. Sweetie, como eu falei, voltou em 2013, lançou um álbum que foi muito bem recebido. Inclusive eles lançaram, se não me falha a memória, no mesmo mês que o Bowie voltou à carreira. E foi uma coincidência assim muito bizarra, porque uma banda que tinha influência do Bowie parou e voltou na mesma época que o Bowie também tinha parado e voltado. Então eles lançaram esse álbum, lançaram outro em 2016 que foi aclamado, lançou um em 2018 que completou, e eles estão muito bem artisticamente, né? Mas é uma banda que já tá dentro do rock alternativo. O Blur voltou em 2015. O Damon Albarn, por uma época, ficou só focado no Gorillaz. Ele montou uma banda paralela chamada The Bad, The Good e The Queen, que tem um guitarrista do The Verve, tem um baixista do The Clash, tem vários integrantes assim, né, conhecidos, e eles lançaram um álbum em 2007 e voltaram a fazer em 2018. Damon Albarn é um cara extremamente produtivo, o cara não para. Ele voltou com o Blur, aí em 2014 ele lançou um disco solo, em 2015 ele lançou o álbum do Blur, em 2016 ele anunciou a volta do Gorillaz, em 2017 ele lançou o Humans do Gorillaz, que inclusive tem a participação do Noel numa das faixas. Em 2018 ele lançou um álbum de novo do Gorillaz e lançou um álbum do The Bad, The Good e The Queen. E esse cara não para, definitivamente. E para poder falar um pouco sobre Gorillaz, é importante falar que essa parceria do Damon Albarn com o Noel é muito improvável, porque eles eram quase inimigos públicos, né? Mas com o passar dos anos, os dois construíram uma amizade, porque em termos de fama, de popularidade, os dois conheceram o business, eles viveram essa época como ninguém viveu. Então eles acabaram, digamos assim, tendo uma certa relação pessoal muitos anos depois, e hoje eles são parceiros musicais. O Noel ia chamar o Damon para poder gravar no disco dele de 2015, só que não deu tempo de incluir o Damon na participação. Já o Damon chamou ele pro Humans do Gorillaz, e por causa disso o Liam começou a xingar o Damon Albarn no Twitter. E numa entrevista depois do lançamento do álbum, se eu não me engano, o álbum Humans, né, o Noel foi perguntado sobre isso numa entrevista ao lado do Albarn, e ele falou: ninguém liga pro Liam. Mas eu acho que é essa a ideia que une os dois, né? Você odiar o Liam é um ótimo motivo para os dois serem amigos. Faz todo sentido. E é muito engraçado porque o Oasis terminou em 2008, né? E ao contrário de que talvez muita gente esperasse que o Oasis poderia continuar, o Oasis acabou, né? O Noel montou uma nova banda, né? Começou a discografia em 2011, então, ou seja, ele jogou mesmo o Oasis no passado, falou que a banda nunca mais ia voltar, embora esteticamente, musicalmente, ele ficou bem parecido, né, com o Oasis, o primeiro álbum e o segundo. É praticamente idêntico. Sim, em 2017 foi o ano que ele realmente decidiu mudar um pouco, e ele começou a pegar uma influência dance e lançou o álbum Who Built the Moon. Inclusive, ele lançou um EP em 2019 que pega um pouco dessa estética. Já o Liam juntou uma equipe de compositores, já que ele não compõe sozinho, né? E fez um álbum solo em 2017 com o som do Oasis e tudo mais. E o Noel até disse, né, que as músicas do Liam, até os filhos do Noel sabem fazer melhor. Mas eu gostei do disco dele. O Liam Gallagher, que inclusive vai lançar o segundo álbum dele agora em 2019, né? Why Me, Why Not? Ele já lançou EP, o One of Us. No momento que esse episódio tiver lançado, o álbum já saiu, e ele tava preparando um documentário também, né?
E o Noel barrou todas as composições dele pra esse documentário. Ele teve que fazer o documentário sem as músicas do Noel. É muito besta. Os singles que o Liam Gallagher lançaram foram muito bons. Eu curti bastante os 4 que ele lançou. Diferente dos que o Noel Gallagher lançou esse ano. Porque tem uma vibe mais eletrônica nessas do Liam Gallagher. Não curti muito, não. Black Star Dance é meio esquisitinha. Harry and Rose é boa, mas de resto não curti muito, não. Eu gosto desse lado mais experimental dele, porque eu acho que ele tá tentando não ficar na sombra do Oasis, sabe? E pra um artista que já tá mais velho, geralmente eles ficam mais acomodados, e o Noel é menos acomodado. Mas eu acho que pra finalizar sobre essa coisa da treta do Oasis com Blur, né, já terminando aqui o nosso episódio, eu acho que a coisa mais tensa entre os dois foi a questão do Liam ter atacado o Noel a partir da filha dele, né? Ele usou a conta, se não me engano, do Instagram da filha pra poder mandar uns ataques ali pra esposa do Noel, né? E aí ele falou que não ia deixar isso barato de jeito nenhum. Criança de 10 anos briga mesmo, é normal. Enfim, esse é o nosso episódio sobre Britpop. Se você quiser saber mais referências sobre Britpop, tá lá no nosso site. Nós temos uns links, algumas matérias. Tem uma lista da Pitchfork dos 50 melhores álbuns do Britpop que a gente vai deixar lá, que tem muita coisa legal, muita indicação interessante. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela participação no Introvertendo. Você é o nosso quinto Beatle. Obrigado por me chamar, viu? É sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço ao Luca também por estar aqui com a gente. Então, só para finalizar, já queria deixar uma frasezinha bem reflexiva, lembrando que Skunk é melhor e superior ao Oasis. É só isso. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. E só mais uma coisa, se você quiser acompanhar o Pedro, ele tem um podcast que é o For The Win, e também você tem o seu Twitter, né? Isso, exatamente. Pode me seguir lá no Twitter, PH_Kist. Se você gosta de basquete, gosta de esportes americanos, pode ouvir o nosso podcast lá, For The Win, 4The Win em inglês. E é isso. Olá pessoal que acompanha o Introvertendo. Eu venho aqui fazer alguns recados muito importantes para vocês, mais importantes do que aqueles que eu tenho mandado ultimamente. Na verdade, dessa vez não vou ler nenhum e-mail, e eu estou gravando pela terceira vez isso, porque as 2 outras vezes que eu gravei eu falei de uma forma muito dura, e eu não quero ser duro, tá? Mas eu venho falar de um negócio bem chato, até em certa medida, que é o seguinte. O Introvertendo, como vocês sabem, começou com 5 pessoas. Era eu, Michael, Marcos, Otávio e Luca. E claro, nós também tínhamos mais algumas pessoas que passaram pela equipe, que não estão mais com a gente, como a Letícia Lins. Inclusive eu postei nesse domingo uma foto dela, eu reencontrei com ela lá no NAIA, que é um núcleo de, na verdade uma associação, né, formada por pais de autistas, que, enfim, desenvolve vários projetos, tem vários autistas participando dessa associação, é um espaço, podemos dizer assim, realmente inclusivo. Enfim, nós tivemos aí a primeira fase da equipe, que tinha a Letícia, que tinha os membros originais, e essa equipe foi mudando por uma série de motivos, compromissos, enfim, sabe como é que é, vida de estudante não é fácil, então nem todo mundo podia se dedicar de uma forma muito grande, e como compensação, eu chamei o Paulo Alarcon e a Thaís para participar do podcast desde outubro, e eles estão na nossa equipe. Vendo também que faltava mais mulheres autistas na equipe, eu fui e chamei a Yara, isso, se não me falha a memória, em dezembro, janeiro, conheci ela no Twitter, e o nosso podcast ficou assim, 8 pessoas. E aí, eu via que ainda tinha um desafio de ter mais mulheres na equipe, porque nós somos um podcast predominantemente formado por homens e com um público predominantemente feminino. É uma contradição. Inclusive, eu e o Luca tivemos a ideia de publicar um texto, a gente publicou no Instagram, no Facebook, se não me falha a memória, também no Twitter, para perguntar a opinião das mulheres sobre o nosso podcast, se tinha que ter mais participação feminina. E aí, nós somos um podcast de 8 pessoas. A maioria dos podcasts no Brasil tem geralmente, às vezes, 3, 4 pessoas, né, produzindo conteúdo. Nós somos 8, então nós já somos um número bem considerável. Nós somos praticamente o Titãs, né? O Titãs era uma banda de 8 integrantes e não ganhou mais gente, foi diminuindo. Então, é essa a diretriz que a gente vai seguir. Então, só quero dizer aqui, nesse áudio, que a gente não tem a pretensão de incluir mais ninguém na equipe. A gente sabe da importância de se ter mais mulheres no podcast e a gente vai usar outras técnicas para isso, mas a gente não pode incluir mais gente na equipe porque isso é um esforço muito grande para incluir pessoas, é um esforço muito grande para avaliar se essa pessoa vai combinar com a gente, que essa pessoa ela pensa
né, da mesma forma que nós, porque nós temos uma visão sobre a comunidade do autismo, que o nosso lema, de uma forma geral, é por uma comunidade responsável. A gente tem muito cuidado com aquilo que a gente fala, a gente pode falar besteira uma hora ou outra, nós podemos colaborar com as discussões sobre autismo, mas nós temos uma responsabilidade em tudo que a gente fala. Então não dá pra gente colocar qualquer pessoa pra falar, tá? E aí, qual foi a solução que a gente encontrou e que a gente ia implementar? Vocês devem ter percebido que, pelo menos aí de uns 15 episódios pra cá, a gente tem gravado com muitos convidados. Convidados que sejam pessoas próximas nossas ou pessoas da comunidade, né? A gente fez, por exemplo, um episódio com o Victor Mendonça, que é produtor de conteúdo. A gente já fez vários episódios com o William Timura. Nós temos aí outras pessoas que produzem conteúdo na comunidade que estão no radar. A gente não fez convites ainda formais, mas são pessoas que a gente acompanha. A gente quer entrevistar todo mundo, a gente quer entrar em contato com as pessoas. E ao mesmo tempo, nós recebemos com muita frequência gente falando assim: eu sou autista e quero participar do podcast. E para atender essa demanda, o que eu tinha decidido, né, junto com o pessoal? Nós íamos fazer os episódios normais do nosso podcast, como vocês já conhecem, com a gente discutindo temas autisticamente, e cada episódio traria a participação de um ouvinte que fosse autista, e nós começamos isso conversando com 6 pessoas que tinham se oferecido para gravar conteúdo. Só que no meio desse processo, nenhum desses contatos foi pra frente, por uma série de motivos. Um deles foi o fato das pessoas não responderem mais nossas mensagens. O segundo foi da gente conversar com as pessoas, marcar a data de gravação e no dia da gravação a pessoa não apareceu ou não dá uma resposta consistente do porquê que não vai participar. Então essas 6 experiências foram muito desgastantes pra nós, foram muito chatas. E aí a gente decidiu que, como regra geral, isso deixando bastante claro para o nosso público, porque transparência é importante, nós não vamos incluir gente nova como membros fixos, em primeiro lugar. E segundo, toda a participação do nosso episódio vai ser escolhida a dedo por nós. Então, se você ouve o nosso podcast e quer participar do Introvertendo, você torça para que um dia a gente te convide, tá? Porque é muito chato, sabe? A gente recebeu uma mensagem de alguém falando que quer participar, a gente abre o espaço porque a gente entende que o Introvertendo é um projeto legal de ser democrático, né, digamos assim, que as pessoas tenham espaço, porque a gente sabe que dentro da comunidade do autismo há muita tensão, há muita coisa desagradável, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam entender, e isso aqui deixando bem claro, que nós somos um projeto com um estilo, com uma forma de produzir e que a gente não dá conta de tudo, certo? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai manter a nossa política de trazer mais gente da comunidade, de principalmente mulheres, né? Porque isso é importante e a gente tá pensando em formas de estruturar isso. Mas nós não vamos chamar ouvintes nossos para os nossos episódios. Não aqueles que a gente não conheça, enfim. Acho que vocês conseguiram entender. A gente não vai chamar gente que a gente não conhece. A gente só vai chamar pro nosso podcast gente que a gente conhecer pelo menos o mínimo, ou que tenha algum gancho com a comunidade e que faça sentido fazer, por exemplo, um episódio de entrevista. Esclarecido isso, tem outra coisa. De muitos tempos pra cá, sempre aparece alguém perguntando pra gente se a gente tem um grupo no WhatsApp, no Facebook, algum grupo representativo do nosso podcast. E aí eu preciso falar uma coisa, gente. A comunidade do autismo, desde que eu fui diagnosticado, eu frequentei muitos grupos de Facebook, de WhatsApp, etc. E eu sempre verifiquei um comportamento em comum neles, que é o seguinte: todo grupo precisa de uma administração eficiente. Todo grupo que tem um administrador ou uma administradora ausente é um grupo comandado por gente irresponsável. E eu não me considero uma pessoa que tenha um nível de responsabilidade e de tempo, porque lembrando que a nossa equipe do podcast, de uma forma geral, são pessoas que trabalham, a gente trabalha 8 horas por dia, então a gente tem um monte de coisas na nossa vida fora o podcast para fazer. Então a gente não tem a pretensão de criar um grupo do Facebook, nem nenhum grupo do WhatsApp. Se você quer conversar com outros autistas, a gente sugere você procurar a Liga dos Autistas, que são parceiros nossos e tem um grupo nesse sentido. Mas nós do Introvertendo não vamos criar. Só pra deixar isso bem claro, que a gente não tá fazendo isso por exclusivismo ou porque a gente quer ficar distante da comunidade, muito pelo contrário, a gente participa ativamente da comunidade, mas eu preciso trazer um exemplo do que eu tô falando. Este ano, teve uma treta muito grande dentro da comunidade do autismo que foi relacionada a um grupo criado pelo apresentador da Record, Marcos Mion. A gente já falou do Marcos Mion lá no episódio 63, que é o episódio chamado O Autismo no Senso. E o Marcos Mion fez uma coisa da qual eu particularmente discordo radicalmente. Esse foi, na verdade,
Esse, na verdade, é o grande ponto pelo qual eu, no momento, não simpatizo tanto com a figura do Marcos Mion. Espero que algum dia eu mude de opinião, enfim. Mas, basicamente, é o seguinte. O Marcos Mion criou um grupo no Facebook, que hoje se chama Comunidade Pro Autismo, e ele criou esse grupo e não administra o próprio grupo. Ele passou o grupo, a administração para outras pessoas. Essas pessoas não dão conta das demandas que tem lá, aparentemente. E esse grupo é basicamente um ringue de boxe. É um grupo onde você geralmente vê pais brigando entre si, ou pais falando coisas bem desesperançosas e não tendo nenhum tipo de apoio significativo. É um grupo que você vê autista brigando com pai brigando com autista, é um ofendendo o outro. É basicamente uma das coisas mais horríveis que eu já vi na comunidade do autismo. Se você quer ver o pior dos pais de autistas e o pior dos autistas, você vai frequentar a comunidade pro autismo. Eu não tenho estômago pra isso. Eu entrei no grupo nos primeiros dias, não aguentei sair. Então eu penso o seguinte, frequentemente também, nos outros grupos, né, que eu frequento, eu vejo muitos autistas falando de questões extremamente vulneráveis, casos de estupro, ou denunciando coisas muito chatas que passou. Como é que eu, que já tenho um podcast, que nós que já temos, né, uma responsabilidade muito grande dentro da comunidade, como é que a gente vai criar um grupo e não ter realmente uma administração eficiente? A gente não vai fazer isso. A comunidade do autismo é grande, tem muita gente, muitos pontos de vista. Então, certamente tem gente com mais propriedade para administrar um grupo do que nós. Então a gente não vai criar grupo, tá? Só quero deixar isso claro, não é exclusivismo. A gente apoia outras iniciativas, incluindo a própria Liga dos Autistas, que tá aí realmente especializada em fazer isso. E aí eu quero dizer o seguinte, apesar da gente não incluir ninguém como membros fixos, né, como eu disse, a gente é basicamente o Titãs, se alguém sair do Introvertendo hoje, a gente não vai colocar ninguém no lugar, a gente vai manter a nossa formação até a gente decidir que o podcast vai acabar, e ao mesmo tempo também de nós escolhermos, então, os nossos possíveis convidados dos próximos episódios a dedo, também quero dizer que se você gosta do nosso podcast, continue mandando mensagens, continue mandando seu feedback, não é por isso que a gente vai ignorar o nosso público. Nós respondemos todas as mensagens de todo mundo. Se você é nosso ouvinte, mandou uma mensagem pra gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo e-mail, né, que é o nosso principal canal, e a gente não respondeu, manda mensagem de novo pra nós, reforça, porque a gente responde tudo. Pode ter caído na caixa de spam, pode ter acontecido alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Antes de produzir podcast, eu já fui ouvinte de podcast, na verdade eu ainda sou. E às vezes eu escrevia e-mails falando sobre episódios, né, comentando com toda aquela forma autística que muita gente também manda. E aí às vezes os podcasters, as pessoas que produziam conteúdo, ignoravam meu e-mail, nem sequer respondiam, sabe, pelo próprio e-mail. E isso é muito chato, é muito desgastante. Eu sei o quanto isso é doído. Então assim, eu tenho uma preocupação, pelo menos eu e a Thaís Mosken, que também administra a nossa caixa de e-mails, de sempre estar de olho nisso. Então se por algum motivo a gente falhar, não foi intenção nossa, então reforça com a gente que a gente sempre vai responder. A gente sabe que também há um risco do fato da gente estar fechando, digamos assim, entre aspas, as portas, de ter gente legal dentro da comunidade que poderia falar, que poderia agregar e que não vai poder por causa do erro de 6 pessoas, né, por exemplo. Mas eu espero que isso seja algo transitório, tá? Eu espero que daqui a algum tempo eu consiga pensar em alguma forma de aproximar os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes consigam participar, não sei lá, um podcast paralelo, quem sabe, né? Imagina criar um podcast só pros fãs do Introvertendo que quiserem produzir de forma independente, não sei. Eu realmente quero ter uma solução. Se você tiver uma sugestão, sabe, de alguma forma que a gente possa resolver esse impasse, sem que a gente tenha que ficar se desgastando pra ficar lidando com pessoas que não vão cumprir seus compromissos, eu gostaria de ter dicas. Então, por favor, tá? Envie uma mensagem pra gente, dê uma sugestão. A última coisa que eu quero aqui é ser exclusivista ou ser grosseiro. Eu acho que a nossa comunidade, na verdade, tem que se unir. Tem que discordar, sim, dos pontos de vista que não concordam. Afinal, união pressupõe pensamentos relativamente parecidos. Não adianta de nada pessoas que pensam radicalmente diferentes se unirem só em vista de uma validade externa. Mas eu penso que a gente tem formas de se unir um pouco mais e de colaborar uns com os outros. A questão é, reiterando, nosso podcast é uma produção independente. A gente investe todo o nosso tempo, todo o nosso esforço, o nosso dinheiro nesse projeto. E é muito chato a gente
tentar ser mais inclusivos e não ter uma contrapartida das pessoas. Ou pior, as pessoas nos tratarem mal. Pra vocês acreditarem, gente, tem ouvinte que manda mensagem grosseira pra nós. Às vezes já teve caso de gente nos ofendendo. Então, assim, é algo muito desestimulante pra nós. E nós não vamos desistir por causa disso, porque a maior parte do nosso feedback é positivo. Tem muito mais gente que gosta de nós. Então eu só tô falando isso mesmo pra deixar fixo essas 3 coisas. Então, pra resumir, primeiro ponto, a gente não vai mudar a nossa equipe fixa. Nossa equipe fixa são esses 8 podcasts que eu falei. O que vier pra frente serão convidados. Segundo, todos os participantes do Introvertendo daqui pra frente serão escolhidos a dedo por mim e pela equipe. E o terceiro, se você escuta a gente, continue mandando suas mensagens, continue mandando suas críticas, continue mandando seu feedback que a gente recebe e a gente responde, tá certo? Então, sexta-feira agora tem episódio novo do Introvertendo, tem um conteúdo muito legal. Eu vou contar lá exclusivamente pela primeira vez como é que foi a viagem pra Belém, como é que foi a vitória do Introvertendo lá no Prêmio Intercom. E vou falar também um pouco do perrengue que eu passei, do golpe financeiramente que eu levei, que eu falei lá nas redes sociais e algumas pessoas não entenderam muito bem. Vocês vão saber tudo sobre isso e muito mais, certo? Então até sexta-feira e um abraço pra vocês.